Galera, vamos lá. Hoje vamos falar um pouco sobre transformadores. Transformadores são dispositivos eletrônicos, eletrodinâmicos, que são capazes de modificar a tensão elétrica a ser transmitida por uma corrente elétrica. Essa corrente elétrica, ela tem um detalhe que ela tem que ser variável, Eu não posso ter uma corrente elétrica contínua para poder fazer essa modificação de tensão. Tecnicamente, eu posso ter uma corrente elétrica contínua pulsante, mas não a corrente elétrica contínua pura, Teria que ser pulsante ou uma corrente elétrica variável. Um transformador ele vai utilizar a corrente elétrica variável que passa por uma solenoide para gerar um campo magnético induzido no núcleo de ferro, e esse campo magnético induzido no núcleo de ferro vai gerar na solenoide secundária uma indução de um campo magnético, e esse campo magnético vai gerar uma tensão induzida também pela lei de Lenz. A tensão induzida é proporcional à razão entre os números de espiras nas solenoides. Segundo a primeira lei da termodinâmica, não se pode gerar energia do nada. Assim, a potência elétrica de um circuito é igual a potência vezes a tensão, que é igual a tensão vezes a corrente. Dessa maneira, a tensão e a corrente elas são inversamente proporcionais, já que a potência tem que ser fixa para respeitar a conservação da energia. Assim, quanto maior a tensão, menor deverá ser a corrente. A equação do transformador ela vai basear-se nessa imagem aí. Imagine aí que eu tenho uma solenoide de entrada e uma solenoide de saída. A equação da tensão vai ser a tensão de entrada dividido pelo número de espiras de entrada vai ser igual à tensão de saída dividido pelo número de espiras da saída. E a corrente elétrica, como eu disse, ela é o inverso da tensão. Então, a corrente de entrada dividido pelo número de solenoides de saída vai ser igual à tensão a corrente de saída dividido pelo número de solenoides da entrada. Existem alguns tipos de transformadores, Os mais comuns, são de potencial e de corrente, onde eles vão aumentar ou diminuir o potencial elétrico ou a corrente elétrica. Os transformadores de distribuição, que eles são colocados em usinas elétricas e são responsáveis por gerar uma determinada tensão para ser transmitida para os usuários finais. E os transformadores de força, esses aí eles são utilizados para dar uma determinada tensão, E em situações que são específicas, por exemplo, fornos industriais, metrôs elétricos, trens elétricos, eles precisam de uma determinada tensão muito alta. Aí, para isso, eles recebem uma baixa tensão e vão usar altas tensões. Além disso, eles vão precisar de grandes potências. Então, os transformadores de força, eles vão utilizar essa capacidade, diminuindo a corrente, mas aumentando muito a tensão dos dispositivos. Valeu.